Parou para pensar que Scooby-Doo pode formar caráter e ensinar as crianças? Olá a todos, meu nome é Ian e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Andei pensando ultimamente sobre como o desenho Scooby-Doo pode moldar o caráter das crianças. Antes de começar falando sobre o desenho, ele foi criado por uma franquia de mídia americana criada por Joy Ruby e Ken Spears e produzido pela Hanna-Barbera, e teve sua primeira aparição em 1969, ou seja, já fazem 52 anos que o Scooby-Doo aparece nas televisões. O desenho foi marcante na vida de várias pessoas que hoje já são adultas, e pode ser que elas vão entender a minha forma de pensamento que eu vou expor para vocês agora. Venha comigo e vamos entender. Lembrando que isso é somente algo que veio à minha mente, então se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários pra gente poder debater sobre isso, beleza? Então vamos lá. Tudo se inicia quando o desenho começa a nos apresentar os personagens daquela trama. A nossa mente faz com que pensamos que aquele cara estranho, raivoso ou diferente seja o culpado de causar toda a trama do episódio. Lógico que o desenho faz isso de propósito para gerar aquela dúvida em quem assiste, mas às vezes não é isso que ocorre. E você sabe o que isso significa? Para não julgarmos uma pessoa pela primeira impressão. E o desenho nos mostra isso ao andar do episódio, que na verdade o vilão era uma pessoa totalmente diferente. Também nos mostra que o bonzinho também tem seus lados obscuros. Apesar de ser um desenho direcionado à criança, ele esconde esse tipo de coisas que não são perceptíveis se assistir apenas para se divertir. Eu sei que pode parecer viajado da minha mente, ou então você deve estar achando que eu fumei alguma coisa, mas faz sentido se você assistir o desenho com outros olhos, se você deixar toda a trama de aventura por fora e tentar entender a mensagem que o desenho está passando para a criança. Existem outros desenhos também que têm essa forma de ensinar as crianças meio secretamente. Um deles pode ser até o Super Choque, que fala de um super-herói negro que conta uma história de superação da vida dele. Eu não vou entrar em tanto assunto assim do Super Choque porque ele já é tema do próximo vídeo. E tem outro desenho também que eu acho super legal que ensina as crianças e também é muito bom e que ganhou um remake alguns dias atrás, que é o He-Man, que no final do episódio sempre tem ele falando alguma coisa assim, algum ditado popular, alguma coisa que as crianças não devem fazer. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona desta maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Voltando a falar diretamente agora do Scooby-Doo, outra coisa ensinada é nunca dar confiança demais a um estranho, pois sempre o pior pode acontecer. O exemplo é quando alguém do grupo é raptado, que ele pode ter sido influenciado por uma pessoa que ele achava que era boa, mas na verdade não era e acabou mostrando o seu lado obscuro. Mas tudo isso é vencido com a força de vontade e trabalho em equipe dos grandes amigos. Provavelmente, esse não foi o intuito dos criadores do desenho, mas sem pensar eles conseguiram ensinar as crianças de uma forma descontraída. Eu peguei o Scooby-Doo apenas de base para falar desse assunto, pois já que foi um desenho marcante da minha infância e me senti seguro de comentar sobre ele. Um desenho nada complexo que consegue prender a atenção do público, seja qual for a sua idade, não é à toa que é exibido até os dias de hoje. Uma outra forma influenciadora no desenho pode ser o Scooby e o Salsicha atrás de comida, que fazem de tudo sem pensar apenas para encher o bucho e acabam se metendo em enrascadas ou até mesmo encontrando com o fantasma diretamente. E o que eu entendo sobre isso? Que não é para as crianças seguir qualquer pessoa que fala para ela que tem bala ou que tem doce, pois isso pode trazer algo ruim na vida delas, a pessoa pode sequestrar as crianças, pode até mesmo matá-las. Apesar de ser uma forma sutil do que podia vir a pior, eles conseguem se safar dessa, mas no mundo real não é desse jeito. Então, eles ensinam dessa forma secretamente para as crianças não seguirem qualquer pessoa que tenha comida. Deixando todo o lado ruim de lado, isso ficou até meio redundante, mas o desenho também nos ensina uma coisa muito importante que a gente deve levar sempre para a vida, que é o quê? A amizade do Scooby e do Salsicha. Dois amigos inseparáveis que não vivem um sem o outro, que não conseguem fazer nada separados. Isso nos mostra que a gente deve escolher as nossas amizades a dedo, para que a gente possa sempre contar com ela, seja no feliz, seja no triste. Então, outro aprendizado que o desenho trata também secretamente. Um grande exemplo sobre isso é quando a turma se separa, cada um vai pro seu lado. O Scooby e o Salsicha, eles ficam juntos, pois eles são grandes amigos.
Durante os anos 70, foi criado o Scooby-Doo. Só que ele teve uma reputação negativa. E por quê? Porque ele era um péssimo exemplo para as crianças. Ele era rebelde e independente. Então, isso, apesar dele ter conseguido renovar o Scooby-Doo por mais uma temporada, você pode ver que ele apareceu pouco. Teve a sua aparição ali no filme de 2002, mas ele não é tão retratado assim por causa das suas atitudes, que podem influenciar as crianças ao longo prazo. Scooby-Doo é um desenho simples, qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa vai entender. Seu roteiro é simples, mas é objetivo. Sua direção de arte nem se fala, tem artes maravilhosas, o desenhista maravilhoso de ambas as temporadas. E uma curiosidade é que até hoje ele nunca mudou o seu estilo de roteiro. É sempre esse padrão de conhecer os personagens, de ter um monstro à solta, deles descobrindo, deles separando para procurar pistas e deles no final encontrando quem é o verdadeiro monstro. Outra coisa que eu acho que eu tenho liberdade para dizer, eu sei que eu não sou velho, mas eu tenho 18 anos, é que os desenhos de hoje em dia, eles são muito bobos, caras. Eles dão tudo de mão beijada, eles simplesmente cospem e as crianças gostam disso, cara. Na nossa época, na minha época pelo menos, na nossa, não sei quantos anos você tem que estar assistindo, não era assim, cara. A gente tinha Goku, tinha o Dragon Ball, a gente tinha Scooby-Doo, Liga da Justiça, cara. Eram desenhos fortes que nos mostravam as coisas, nos ensinavam as coisas secretamente. E hoje tem essas palhaçadas desses desenhos ruins que as crianças ficam assistindo. Não tô falando que as crianças têm que assistir os nossos desenhos, mas ao meu ver, esses desenhos não vão dar suporte nenhum pra elas. É entrar num ouvido e sair no outro, porque tipo assim, eles não têm roteiro, não tem basicamente nada, e o cara tá ganhando milhões por isso. As crianças de hoje em dia não vai ter aquele receio que a gente tinha de um personagem estar em apuros, porque sabe que isso não vai acontecer. Simplesmente, eu não tenho a resposta pra isso. Eu acho que quanto mais as crianças vão avançar, quanto mais o ser humano avança, mais ele fica idiota, e as crianças pegam um pouco dessa idiotice do ser humano, mas em compensação, tá gerando dinheiro pra eles, eles não vão mexer, correto? Correto. Outra coisa a se comentar sobre o desenho Scooby-Doo é que a cada fechamento de episódio também se encerra um ciclo, pois se abre um ao início do episódio, seja uma quebra de amizade, seja algo que aconteceu entre eles, que vai se desenrolar ao longo do episódio junto com a procura de pistas e procurar quem é o monstro, mas ao final eles sempre vão conseguir se resolver, também mostrando que o diálogo é a melhor forma de se resolver as coisas, que não se necessita de violência para conseguir algo na vida. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Se não, deixa aqui nos comentários o que você não gostou, o que eu posso mudar, se a minha forma de falar tá muito rápida, não tá dando pra você entender. Quero que você comente aqui embaixo, beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Adeus, fui!